Então, como de costume, vamos iniciar a nossa aula com uma oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Eu já vou pedindo aí para vocês, quiserem compartilhar com quem vocês acham que vai interessar, né, nesse estudo do catecismo, curtir aí, dar o joinha aí no nosso vídeo, fazer os comentários, as perguntas, tá bom? Fiquem bastante à vontade para estar participando aí conosco. Eu estou aqui acompanhando o chat, de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui, tá? Então, a aula de hoje, nós vamos falar primeiro da comunhão dos santos, está no parágrafo 5 aí, né, do artigo sobre a igreja, tá? Esse artigo, ele é uma explicitação do outro. No artigo passado, nós falamos dos fiéis leigos na igreja, né? E agora nós vamos falar da comunhão dos santos, tanto os santos que já estão no céu, quanto os santos que estão peregrinando na igreja terrestre. Veja bem, a igreja inteira é comunhão dos santos. Lá no início, no livro dos Atos dos Apóstolos, tem algumas passagens em que o escritor bíblico coloca assim, para falar dos cristãos, os santos, né? Então, os santos eram quem? Os cristãos. Por isso, participar da igreja significa que nós estamos nos comprometendo a viver uma vida de santos, porque a igreja é comunhão dos santos. A igreja é uma só, nós vimos na aula passada, né? Ela tem 3 dimensões, mas ela é uma só. E a igreja é o corpo de Cristo. Então, veja bem, os bens da igreja são comunicados a todos, porque Cristo é cabeça e a igreja é o corpo. Então, considerando isso, já que Cristo é santo, Deus é santo, né? Então, nós que somos corpo, que somos igreja, que faz Cristo é a cabeça da igreja, então nós também somos chamados a ser santos. Bom, esta explicitação, né, esse dizer comunhão dos santos, ele pode ser explicado em 2 sentidos. Ele pode ser desdobrado em 2 sentidos. Na comunhão das coisas santas, aqui nós podemos lembrar os sacramentos, né, tudo aquilo que é dado à vida para um santo, na vida dele, as coisas santas, né, as coisas de Deus. E a comunhão entre as pessoas santas. Então, as pessoas que são santas dentro da igreja estão em comunhão. Por isso, a gente disse na aula passada também, fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque considera-se que as pessoas que são santas, as pessoas que são boas, que praticam a caridade, que fazem o bem, são santos, estão dentro da comunhão da igreja. Correto? Então, vamos aqui para o primeiro tema, a comunhão dos bens espirituais. Bom, antes disso eu vou ler aqui um texto da Lumen Gentium, que nos coloca aqui no catecismo, né, que, como eu já disse para vocês, eu gosto de estar lendo para a explicação ficar mais fortificada, vamos dizer assim, né? Então, Sancta Sanctis. O que é santo para os que são santos? Então, essa seria a designação da igreja. O que é santo para os que são santos?
Assim, proclama o celebrante na maioria das liturgias orientais no momento da elevação dos santos dons, antes do serviço da comunhão. Os fiéis, sancte, são alimentados pelo corpo e pelo sangue de Cristo, sancta, a fim de crescerem na comunhão do Espírito Santo, koinonia, e de comunicá-la ao mundo. Então, esta seria, a designação. As coisas santas para os santos. Então, por isso, a participação na Eucaristia exige uma vivência santa, porque as coisas santas só podem ser dadas aos santos. E a Eucaristia é o Cristo. Bom, a comunhão nos bens espirituais. Primeiro, nós podemos lembrar, primeiramente, a comunidade de Jerusalém, Atos 2:42. Eles colocavam tudo em comum, eram unidos na fração do pão, na oração e e nos bens, Eles colocavam tudo em comum. Bom, este é um exemplo de como devem viver os santos, colocando tudo em comum, tanto os bens, as graças, quanto também os sofrimentos, viver também o sofrimento do outro. Depois a gente vai explicitar isso melhor. Então, a comunhão na fé. Então, todos nós temos a fé da igreja. A fé dos fiéis é a fé da igreja, recebida pelos apóstolos. Então, nós temos comunhão na mesma fé. Nós vivemos a mesma fé. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, da Igreja Católica, vive a mesma fé, a mesma doutrina. Por isso, nós estamos aqui explicando o catecismo, estudando junto com vocês, na verdade, para que nós possamos viver melhor a mesma fé, para que não haja divergências. A comunhão nos sacramentos, a comunhão dos santos é uma comunhão operada pelos sacramentos. Da mesma forma, os sacramentos é justamente aquilo que coloca em comunhão os cristãos. E de uma forma particular, a Eucaristia. Ao receber o batismo, o sacramento da porta de entrada, o cristão, que era uma criatura, agora passa a ser filho e filha de Deus, liberto do pecado original, passa a ter comunhão nas coisas santas. Quando ele recebe a primeira comunhão, se confessa, ainda mais, ele começa a participar desta comunhão, receber a coisa santa, as coisas santas, Jesus na Eucaristia, tudo aquilo que a igreja oferece de coisas santas para ele, ele começa a receber. Então, os sacramentos colocam em comunhão os cristãos, por isso, preciso viver bem os sacramentos. Por isso, às vezes a gente observa, as pessoas querem comungar, mas se exime da confissão. É norma da igreja confessar ao menos uma vez ao ano, mas eu não sei como confessar. Hoje está tão fácil você pesquisar, descobrir, e no fundo confessar é colocar-se diante de Deus e diante do próximo e perceber onde eu não fui bom, como eu não fui como era para ser o desejo de Cristo. Eu não amei a Deus e não amei o meu próximo, um resumo, Bom, então a comunhão nos sacramentos. Depois a comunhão dos carismas. Lá em 1 Coríntios 12, 7, diz assim, que a comunhão, os carismas é para o bem comum, para o bem de toda a comunidade. Então, nós temos essa comunhão nos carismas, é tudo colocado em comum. O dom que eu tenho, que seja um dom de cantar na igreja, um dom de pregar, qualquer um dom é um bem para todos. Então nós temos comunhão nesses bens. Isso é maravilhoso, porque a igreja não há espaço para individualismo dentro da igreja. Porque nós, assim como Cristo quer salvar a todos, o cristão também
deve ter o desejo de salvar a todos e também agir, fazer com que isso seja realidade. Bom, os cristãos no início da igreja, como já falamos lá em Atos 2:42, eles colocavam tudo em comum. E hoje também nós somos chamados a praticar a caridade, colocar em comum os nossos bens materiais também, todos os bens que temos, para que toda a comunidade sejam como um só, né? A primeira comunidade cristã chamou a atenção daqueles que não estavam dentro da comunidade justamente porque eles se amavam, né? Os de fora olhavam e diziam, olham, vejam como eles se amam. Assim que devia acontecer também conosco. E de certa forma acontece assim, né? Um cristão realmente, quantos exemplos bons, bonitos a gente tem de cristãos que vivem uma vida muito autêntica. Bom, a comunhão da caridade, né? Todos somos um, como eu já disse, compartilhamos os mesmos sofrimentos e honras. Então, para o cristão, ver alguém passando fome, alguém sofrendo, uma injustiça, qualquer coisa, é como se ele estivesse sofrendo isso. É como Cristo se colocava no lugar daquelas pessoas mais sofridas da sua época, né, e os ajudava. Às vezes não podemos fazer muito, às vezes uma palavra, às vezes a gente pode ajudar com um pouquinho que a gente tem para alimentar quem está passando fome, para cobrir quem está nu, e assim por diante, as obras da misericórdia. Então, nós não podemos, como cristãos, jamais se alegrar com o sofrimento do outro. Por isso, não há espaço para o ódio, né, na vivência cristã. Por mais que a gente sofra insultos, violência, nós temos que procurar não deixar crescer em nós o ódio. Mas, ao contrário, né, com o amor de Cristo, combater todos esses tipos de sentimentos ruins dentro de nós. Bom, chegaram mais alguns aqui, vou cumprimentar agora o Hamilton, boa noite, Maria Contis, Maria de Fátima, boa noite, o Renivaldo, boa noite, Renivaldo, muito bem-vindos todos aqui são, né, nesta aula. Há esses dias alguém me perguntava no grupo de Facebook, né, estou com um grupo com mais de 2.000 pessoas já. E alguém perguntou assim se esse curso tinha certificado, se iria cobrar, né? Hoje está tão comum isso, né? As pessoas cobrarem. E eu não estou, claro, não vou cobrar nada. Isso aqui é um bem colocado em comum para todos, tá bom? Então vocês podem indicar, podem passar para quem vocês quiserem, é totalmente livre acesso. Pode reproduzir, não tem direitos autorais, tudo à disposição de todos, tá? Aproveitando, pedir que dê o joinha aí no vídeo, que ele será mais divulgado no YouTube, tá? Então, a comunhão entre a igreja do céu e a igreja da terra. Precisamos entender que a igreja tem 3 dimensões. Não são 3 igrejas. Nós temos a igreja celeste ou triunfante, que são aqueles que já estão no céu, os santos, os anjos, né? E temos a igreja padecente, que são aqueles que ainda precisam se livrar de alguma pena temporal para chegarem ao céu. Quem são estes? Estes são os nossos irmãos que já partiram desta vida e por algum motivo, por algum pecado, por alguma pena não paga, eles ainda não alcançaram o céu. Mas com as nossas orações eles podem sim alcançar. Por isso nós rezamos pelos mortos. E a terceira dimensão, que é a igreja peregrina ou militante. Por que militante? Porque realmente a vida neste mundo é um combate, né, do bem contra o mal. E nós estamos militando. Nós militamos contra o mal que vem das outras pessoas, contra o mal que vem das estruturas sociais, contra o mal que vem de dentro de nós mesmos, às vezes, né, das nossas próprias fragilidades. Então, a igreja militante
ou peregrina, que está caminhando, está a caminho do céu. Mas não são 3 igrejas, é uma só. Por isso, estes bens da igreja triunfante são comunicados a nós e também nós podemos recorrer a eles. Isso é muito importante entender, né? Bom, aqui nós temos mais uma vez uma citação da Lumen Gentium, número 49, que vai dizer assim: todos, porém, em grau e modo diverso, participamos da mesma caridade de Deus e do próximo e cantamos o mesmo hino de glória a nosso Deus, pois todos quantos são de Cristo, tendo o seu Espírito, congregam-se em uma só igreja e nele estão unidos entre si. Então há uma comunhão entre essa igreja, né? Na sua dimensão celeste, padecente e terrestre. É a mesma igreja, corpo de Cristo, né? Unida a ele, cabeça. Então nós participamos destes bens até a segunda vinda de Jesus, né? Ficará essas 3 dimensões. Mas na segunda vinda de Jesus será definitivamente separado os bons dos maus. Então não haverá mais esta divisão entre igreja peregrina, padecente e triunfante. Haverá sim uma só igreja, a igreja santa, que é assim que ela deveria ser desde já, né? É assim que nós lutamos para ser, uma igreja santa, tá bom? Bom, e aí vem o tema, né? A igreja se fortalece pela comunicação dos bens espirituais, como já falamos, né? Nós podemos pedir a intercessão dos santos. Por que nós podemos pedir a intercessão dos santos? Porque eles estão mais intimamente unidos a Cristo. Simplesmente por isso. E aqui, né, uma coisa interessante, quando a gente reza pelos nossos falecidos, a gente reza tanto para que eles alcancem o céu, tanto também, se eles estiverem no céu, para que eles olhem por nós, né? E isso é esta comunicação de bens espirituais. São Domingos moribundo a seus irmãos, né? São Domingos, né? Vai dizer aqui, nesta passagem, olha: não choreis, ser-vos-eis mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. São Domingos, então, dizia aos seus irmãos: não choreis, eu serei mais útil a vocês após a morte do que agora, durante a vida. E Santa Teresinha diz assim: passarei meu céu fazendo o bem na terra. Esses dias nós celebramos Santa Teresinha, no dia 1º de outubro, né, a padroeira das missões, e ela dá esse exemplo bonito para nós, né? Viver o céu fazendo o bem na terra. Bom, então nós podemos sim pedir a intercessão dos santos. A nossa oração pode ajudar os falecidos, temos que rezar por eles sim e pedir também. Bom, a comunhão dos santos, nós veneramos a sua memória. Claro, quando nós temos alguém que marcou muito a nossa vida, fica na memória, né? Nossos pais, um avô, uma avó, alguém que marcou muito a vida de uma comunidade, fica na memória daquela comunidade. Nós não temos algumas pessoas tão importantes que são construídos para eles até um memorial, né? Não são santos, mas são pessoas tão importantes em uma comunidade que se constrói para eles um memorial, um lugar onde possa lembrar. Aí está ali as coisas, os escritos deles, né, para a gente lembrar dessa pessoa. Assim é os santos, nós veneramos a sua memória, não adoramos santos, fique bem claro isso, todos já sabemos, mas
Às vezes nossos irmãos evangélicos insistem muito nisso, né? Bom, aqui nós temos um dizer de São Policarpo, que ele diz assim: nós adoramos Cristo qual Filho de Deus. Quanto aos mártires, os amamos quais discípulos e imitadores do Senhor, e o que é justo, por causa de sua incomparável devoção por seu Rei e Mestre. Possamos também nós ser companheiros e condiscípulos seus. Então veja bem que São Policarpo está dizendo: nós adoramos só a Cristo, só a Trindade Santa nós podemos adorar e nós adoramos, mas aos santos nós os veneramos como imitadores de Cristo, né? Então fique bem claro isso para nós. Bom, a comunhão com os falecidos, já falamos, né? Na única família de Deus, vocação da igreja, né? Então, a nossa missão, todos os que somos filhos de Deus, somos constituídos uma única família de Deus. Nós comunicamos uns com os outros, né, em mútua caridade e no mesmo louvor à Santíssima Trindade. Realizamos aí a vocação da igreja. Bom, tem algumas passagens do Evangelho que Jesus diz assim: meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu e o Pai somos um. Então, de certa forma, a igreja, todos nós como membros, somos chamados a ser assim também. Ser um com Deus, estar unido a Deus, fazer a vontade de Deus, né? E assim exercer a vocação da igreja, que é ser presença do reino de Deus no mundo. Agora, passando para o segundo tema, né? Maria, mãe de Cristo e mãe da igreja, nós vamos ver se tem mais alguém que chegou aqui. A Neuza, boa noite, Deus abençoe, Neuza, bem-vinda. Bom, aqui no parágrafo 6, então, o Catecismo traz Maria, mãe de Cristo e mãe da igreja. Nós já falamos nos dogmas de Maria, quando falamos lá de Maria, né, do Espírito Santo, sobre Cristo. Agora nós estamos falando sobre a igreja. Então nós vamos falar da ligação de Maria, não em relação a Cristo, mas em relação à igreja. Mas uma coisa está sempre ligada à outra. Porque Maria é mãe de Cristo, ela é mãe da igreja. Pense aqui comigo. Cristo não é o cabeça da igreja? Maria não é a mãe de Cristo? Então, desta forma, nós podemos então ter a certeza de que Maria é também a mãe da igreja, correto? A Lourdes acabou de chegar, boa noite, Lourdes, bem-vinda. Bom, então, desta ligação de Maria com Cristo, surge a ligação de Maria com a igreja, porque Cristo também está unido à sua igreja. Maria é então mãe de Deus, porque é mãe de Jesus, e mãe dos membros da igreja. E é preciso compreender também o sentido de Maria na igreja, né? Porque ela é discípula de Jesus também, né? Ela ouviu o chamado de Deus. Assim é para nós também modelo de discipulado. Bom, totalmente unida a seu filho. A união de Maria com a igreja é inseparável de sua união com Jesus. Vejamos então esta questão. Esta união de Maria com a igreja, ela está totalmente ligada à sua união com Jesus. Então nós podemos dizer com toda certeza que Maria é mãe de Deus e mãe da igreja. Vejamos aqui mais uma passagem. Essa é uma citação do Papa Paulo VI,
num discurso que ele fez no dia 21 de novembro de 1964. Ele falou assim: a bem-aventurada Virgem avançou em sua peregrinação de fé, manteve fielmente sua união com o Filho até a cruz, onde esteve de pé não sem desígnio divino, sofreu inteiramente junto com seu unigênito e com ânimo materno se associou ao seu sacrifício, consentindo com amor na imolação da vítima por ela gerada. Finalmente, pelo próprio Jesus moribundo na cruz, foi dada como mãe ao discípulo com essas palavras: mulher, eis aí o teu filho. Diz aí o Papa Paulo VI, então, mostrando para nós toda esta união de Maria com Jesus e, consequentemente, a sua união conosco também, como nossa mãe, mãe da Igreja e mãe de cada um dos filhos, né? Mãe espiritual. Então, Maria também, ela assistiu à igreja presente, à igreja nascente. Quando Jesus foi sepultado, Maria não abandonou os discípulos. Isso mostra claramente o papel de Maria na igreja, como discípula, como mãe, né? Diz no Evangelho que após Jesus dizer para João: eis aí a tua mãe, esse discípulo levou Maria para a sua casa, né? A partir daquele momento. E Maria estava presente no cenáculo, estava presente lá nos Atos dos Apóstolos, no início dos Atos dos Apóstolos, quando fala da descida do Espírito Santo. Quem estava ali reunido? Maria estava lá, junto com os apóstolos. Maria Aparecida, boa noite, bem-vinda. Bom, também na Assunção, né? Maria permaneceu junto com os apóstolos. Não se sabe exatamente onde. A tradição acredita que foi em Éfeso que Maria viveu com João, discípulo amado, ali até o momento em que ela foi assunta ao céu. Ainda segundo a tradição, Maria não morreu, ela dormiu, né? A dormição, porque aquela que é santa, imaculada, sem pecado, não poderia sofrer a consequência da morte do pecado, a corrupção da carne, né? Então ela foi assunta, ela dormiu e foi assunta aos céus, tá bom? E dessa forma ela abriu o caminho para nós, é a esperança para nós. Se Maria é um ser humano como nós, né, ela foi assunta ao céu, nós também seremos levados ao céu, tá bom? Liliane, bem-vinda, boa noite, Deus abençoe. Então, continuando aqui então, Maria junto com os discípulos, no cenáculo, no início da igreja, na descida do Espírito Santo, né? E depois até o momento da sua assunção. E agora, como é que ela continua conosco? A sua ressurreição antecipa a nossa ressurreição. Veja bem o que disse aqui, deixa eu ver quem que falou isso aqui. Na liturgia bizantina diz assim: em vosso parto guardastes a virgindade, em vossa dormição não deixastes o mundo, ó Mãe de Deus. Fostes juntar-vos à fonte da vida, vós que concebeste o Deus vivo, e por vossas orações livrareis nossas almas da morte. Então, a liturgia bizantina, com esse trecho, diz para nós que Maria permanece conosco após a sua assunção. Bom, Maria é nossa mãe na ordem da graça. Maria é modelo de fé e da caridade para nós. Porque, em primeiro lugar, veja bem, Maria foi escolhida por Deus para uma missão muito sublime. E ela disse sim. Então, todos nós também que somos chamados a ser cristãos, somos chamados para uma vocação, nós também temos que responder o sim.
na fé, como Maria, né? E também pela caridade. Meus caros irmãos, por que que nós fazemos o bem? Será que é para aparecer, para dizer que somos bons? Não. A gente faz o bem pela caridade. A gente faz o bem para que as pessoas possam ser elevadas de dignidade de filhos e filhas de Deus. E é claro, assim nesse intercâmbio entre eu fazer o bem ao próximo, eu também faço o bem a mim, né? E posso ser assim digno de ser considerado por Deus como um filho, posso ser digno de ser elevado aos céus por isso. Mas a caridade, ela deve estar ligada à nossa própria essência cristã, como foi em Maria. Então, Maria cooperou na obra do Salvador. É a mãe na ordem da graça. Veja bem, Maria não é a mãe no sentido biológico, carnal, falando assim, né? Porque ela gerou Deus, ela não gerou um homem. E muito menos Maria gerou separado o homem e depois o Espírito Santo desceu sobre ela como Deus. Nada disso. Houve essas heresias já na igreja. A gente entende, como igreja católica, que Maria, ela gerou o Filho de Deus, que é Deus e homem, de duas naturezas, mas uma só pessoa. Então Maria, ela sendo assim, ela tendo cooperado na ordem, na obra do Salvador, ela é nossa mãe na ordem da graça. Porque Jesus, ao vir ao mundo, veio para nos fazer filhos de Deus, nos tornar seus irmãos, né? Meu irmão é aquele que faz a vontade do meu Pai. Meu irmão, minha irmã, minha mãe. Então, veja bem, que esta cooperação de Maria na ordem da obra do Salvador é que dá a ela a dignidade de ser mãe da igreja e a nossa mãe também, tá bom? Na ordem da graça, então, tá? Não é a nossa mãe biológica, é a nossa mãe na ordem da graça. A maternidade de Maria é eterna, será sempre, desde sempre, para sempre, a mãe dos seus filhos, né? Ela é a nossa advogada, ela é a nossa auxiliadora, nossa protetora e nossa medianeira. Nós podemos recorrer a Maria de uma forma muito frequente e porque ela realmente, ela olha, ela cuida, ela auxilia, ela protege os seus filhos. Então, que todos possam, né, realmente ter esta certeza e ter essa devoção no fundo do coração por Maria, porque a mãe, mesmo na ordem biológica, é aquela que mais protege o filho, até mesmo entre os animais. A mãe protege o filho, às vezes entregando a sua vida, né? E Maria por nós, então, é aquela que foi digna de entregar o seu filho, o que ela não faz por nós. Bom, e o culto à Virgem Maria, né? Então, esta é outra questão também, que às vezes nós precisamos saber, porque há muitos questionamentos nesse sentido. O culto à Virgem Maria é um culto especial, sem dúvida. Nós temos o culto de adoração e o culto de veneração. Qual que é o culto aplicado a Maria? De veneração. Adoração é só a Santíssima Trindade. Porém, ela tem um culto mais especial do que aos santos. A igreja, ela coloca isso como 3 tipos de culto, né? A dulia, né? Latria, dulia e hiperdulia. O que é latria? Adoração, só a Deus, só a Santíssima Trindade. O que é dulia? Veneração. É o que nós dedicamos aos santos. E o que é hiperdulia? Uma veneração especial. Hiper é um prefixo que significa mais, né? Então, hiperdulia, uma
uma veneração maior, mais especial a Maria, por ser a mãe do Salvador. Então é isso que eu tinha para passar hoje para vocês nessa aula, mostrando que a nossa igreja é santa, como já falamos na aula anterior. Nós fazemos parte da comunhão dos santos porque estamos inseridos na igreja. Claro que isso exige de nós uma vida santa. A igreja, ela tem os bens espirituais, os sacramentos, os carismas, tudo aquilo que é oferecido para nós como bens espirituais nas coisas santas para nós, e tem também a comunhão entre as pessoas santas. Por isso, a igreja como peregrina, triunfante e padecente é uma igreja só, porém há uma comunicação de bens entre essas três igrejas, dos santos para nós, de nós que pedimos a santos, de nós que oferecemos aos que estão na igreja padecente, assim por diante. E, por fim, nós temos Maria sendo, por ser a mãe de Cristo, a mãe da igreja, aquela que deu a nós o exemplo primordial, o modelo de fé, de caridade, e merece de nós um culto especial. Por isso, sempre olha por nós, Maria, mãe de Deus, mãe da igreja, nossa mãe. Então, espero que... eu agradeço a todos que participaram desta aula comigo, que Deus abençoe a cada um, suas famílias, seus projetos, seus trabalhos. E aguardo vocês na próxima aula, quarta-feira que vem, às 20h15. Se acharem importante, compartilhem o link, depois eu vou estar mandando o link que remeterá ao conteúdo no site da Diocese. Então, é isso. Muito obrigado, que Deus te abençoe você, sua família, tudo o que for fazer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.